Te agradecemos pela Tua palavra que será ministrada hoje. Te louvamos, Senhor, pelo Teu grande amor. Te louvamos, Pai, pela paz que excede a todo entendimento e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor nos dá vida, Senhor. E esta vida, ela é algo precioso, Senhor, que nós ofertamos a Ti como gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, fala conosco hoje. Que saiamos daqui, Senhor, com uma mensagem no nosso coração que sirva para nós nortearmos os nossos caminhos e para nós caminharmos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você já viu a pessoa que está perto de você. Amém. Que bom. E eu sei que você já falou com ela. Que bom. Isso é muito bom. E é bom a gente ter isso como algo constante na nossa vida. Amém. Repararmos as pessoas. Às vezes as pessoas estão próximas a nós, nós não reparamos nelas. Isso é importante. Então é bom nós termos isso. Que bom que você já fez tudo isso. E que bom que você está atento ao que Deus quer falar conosco. Amém. Nós estamos tratando desse tema aqui durante esse tempo aí até dezembro, chamados para frutificar. Fruto significa ação. Fruto significa atitude. Eu queria hoje que nós pensássemos num fruto que é o domínio próprio. Amém? Amém. Domínio próprio. Ter a capacidade de se autoconduzir. Amém, Jesus. De caminhar. Amém. De não ceder às pressões que vêm sobre nós. Isso é algo que Deus nos capacita. Nós temos a condição de nós dominarmos os nossos pensamentos, dominarmos aquelas insinuações que o mundo traz sobre nós. Então, Gálatas 5, versículo 22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então eu quero te dizer que nós precisamos aprender a desenvolver isso na nossa vida. Amém. Amém? Amém. Precisamos disso e Deus nos capacita a fazer isso. Amém. E pensando nessa questão domínio próprio, eu quero conversar com você hoje sobre algo que está em voga, está na mídia e muitas pessoas estão falando sobre isso. Estamos aí no chamado Setembro Amarelo, que é o tempo em que as pessoas estão pensando sobre essa questão do suicídio. E eu queria que a gente pensasse hoje o que Deus pensa sobre isso. É bom saber o que os psicólogos pensam, o que os psiquiatras pensam, que os filósofos pensam. É muito bom, mas é fundamental nós sabermos o que Deus pensa. Amém. Amém? Amém. E Deus, Ele trata de todas as coisas. Ele fala sobre isso também. E é isso que eu queria propor a você hoje, que a gente pense um pouco sobre isso, sobre essa questão do suicídio. Tem alguns dados importantes que eu gostaria que a gente pensasse. A OMS, Organização Mundial de Saúde,
ela fez uma pesquisa, eu não sei bem quais são os dados que eles utilizam, mas o resultado dessa pesquisa é que 50% da humanidade já pensou algum dia em se suicidar. 50% das pessoas. Amém? E talvez eu esteja falando aqui, e talvez tenha alguém que já pensou nisso aqui. E eu queria dizer para você que você não é o único. A tendência nossa é achar que só nós pensamos essas coisas, mas não é. Outras pessoas já pensaram isso também. 50% da humanidade já pensou sobre isso, em dar cabo da sua vida, em acabar com um sofrimento que talvez ele pense que é impossível de resolver. Um outro dado importante que nós temos acesso é que há mais suicídios que assassinatos no mundo. Você já pensou nisso? Um outro dado importante é que o suicídio ele está em todas as faixas etárias: crianças, jovens, adolescentes, terceira idade, todas as faixas etárias. Em todo segmento religioso. Ultimamente nós temos ouvido falar bastante sobre pastores que se suicidam. Quem já ouviu falar? Muitos pastores se suicidam. Então, está presente em todas as religiões. E também está presente em toda a classe social. Não são só os mais pobres que se suicidam, nem os da classe média, nem os da classe rica. Toda a classe social existem pessoas que se suicidam. São alguns dados que nós temos sobre o suicídio. Você conhece alguém que tentou suicídio? Amém? Está vendo? Em todos os lugares existe. E isso não é algo de agora, na história. Isso já era tratado, e é isso que eu quero que a gente pense. Não é algo nosso, do nosso tempo, só do nosso tempo. Isso já acontecia antes. Então, na história, por exemplo, em Roma, no Império Romano, quando o Império Romano dominava a humanidade, o suicídio era tido como uma atitude honrosa. Estou vendo alguns ficarem assim. Era tido como uma atitude honrosa. Se a pessoa entendia que ela não conseguiria vencer uma situação, então ela poderia se suicidar. Isso acontecia no Império Romano. Mas em Atenas, na Grécia, era diferente. Se uma pessoa se tentasse se suicidar, ela tinha o seu braço direito cortado, porque eles entendiam que ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Na filosofia histórica era comum as pessoas pensarem, e eles tinham esse pensamento, que era lícito morrer. Se para alguém aquilo não era interessante continuar vivendo, ela tinha o direito de morrer. Então nós vemos que sempre existiu pensamentos com relação ao suicídio.
Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu gostaria que nós entendêssemos um pouco o que a Bíblia fala sobre essa questão. Agostinho, que foi um dos pais da igreja, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. Depois dele veio um outro que chamava-se Tomás de Aquino, também um dos pais da igreja cristã. E ele fala algumas coisas que eu queria que a gente soubesse. Primeiro, ele fala que o suicídio é antinatural, porque o ser humano tem um instinto natural da autopreservação. Se alguém vier te dar um soco, você com certeza vai se defender. Porque nós temos esse instinto de nós nos preservarmos. Outra coisa que ele fala aqui: o suicídio é uma ofensa à família e à sociedade, porque nós não somos de nós mesmos. Você pediu para nascer? Você chegou para os seus pais e falou assim: eu quero nascer. Ninguém pediu para nascer. Então isso significa que nós não somos donos de nós. Amém? Então era isso que ele pensava, Tomás de Aquino. E outra coisa que ele fala é que o suicídio é injustificável, porque Deus é quem deu a vida e somente Deus tem o direito de tirá-la. Isso é o que ele fala. Isso é um pouco que a história fala sobre o suicídio. Eu queria que a gente pensasse também as motivações. Por que uma pessoa pensa em suicidar? Muitas vezes por causa de uma coisa que aconteceu na vida, uma coisa que aconteceu, que ela não se conforma com aquilo que aconteceu com ela. Ela faz de conta, morreu uma pessoa da família, ela não se conforma com o que aconteceu. Isso mesmo. Então existem vários motivos pelo qual as pessoas pensam em suicidar. Eu anotei aqui alguns. O primeiro são conflitos de relacionamento, decepções amorosas. As pessoas amam alguém e aqui não são correspondidas, ou são correspondidas por um tempo e depois não são mais. Então isso, em algumas pessoas que têm já um traço que pendem para esse tipo de comportamento, então pensam em suicidar. Outra coisa são as cobranças exageradas. Cobranças exageradas. O Japão é um dos países que tem o maior índice de suicídio do mundo. E a maioria das pessoas que se suicidam no Japão são jovens. O maior índice de suicídio no Japão são jovens. O motivo pelo qual eles suicidam, segundo o que entende-se, é a concorrência, a competição e a pressão. É uma sociedade onde tudo tem que ser perfeito. O filho tem que ser o melhor estudante, o filho tem que ser o melhor, o profissional tem que ser o melhor, e todos têm que ser melhor em tudo, e acaba que todos competem um com o outro, e isso gera então esse pensamento de tirar a própria vida. Uma outra motivação são as drogas. Pessoas são levadas a cada vez mais usar cada vez mais drogas, cada vez mais, até chegar a um ponto que chega a uma overdose. Por quê? Porque elas buscam uma satisfação que elas não podem ter. O outro ponto é a culpa. Pessoas que se culpam por algo que aconteceu, algo que ela fez, algo que ela em algum momento da vida praticou. Então ela não consegue se perdoar, e pelo fato dela não
perdoar. Então ela fala: o único meio de eu me livrar desse peso que está sobre mim é eu tirar a minha vida. Uma outra motivação é o radicalismo religioso. É comum a gente ver aí os homens bombas, né? Eles colocam bombas deles, amarram, não é? E em nome de uma religião, em nome de coisas que ele acredita, ele tira a própria vida. Radicalismo. Outros por vingança. Outros por tentativa de manipular o outro. Se você me abandonar, eu me mato. E o último que eu queria falar com você, que é a maior causa de suicídio, é a depressão. A maior causa. E eu queria, já que essa é a maior causa, eu queria me ater mais nela. Eu queria falar um pouquinho sobre ela, do que a Bíblia fala sobre isso e como Deus trata isso com as pessoas. A depressão é algo muito sério que acontece hoje na nossa sociedade. Augusto Cury, que é um dos maiores psiquiatras da atualidade, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Então muita gente, quando uma pessoa começa a falar: olha, eu não estou me sentindo bem, olha, eu não quero nem levantar da cama, olha, eu não quero, eu não tenho alegria em nada. Então muita gente fala: isso é bobagem, isso é besteira. Que nada, levanta, vai. Então é importante você entender que a depressão, ela não é uma bobagem, não é algo que a pessoa, não é frescura da pessoa, não é que ela quer se aparecer. É uma dor intensa na alma daquela pessoa que ela não vê cura. É isso. E na Bíblia, nós temos Deus tratando um homem, um profeta, que estava num estágio avançado de depressão. Eu queria que a gente pensasse um pouco como Deus tratou esse homem chamado Elias, o profeta Elias. Poxa, Elias, o profeta, o grande profeta Elias. Sim, o grande profeta Elias sofreu de depressão. E talvez dentro da sua casa tenha alguém que está passando por isso. E talvez você não está dando a devida atenção a essa situação. Então olha como Deus trata. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. É um texto um pouquinho longo, mas vai servir para nós. 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Todos acharam? Se não achou, está aqui. 1 Reis 19, a partir do versículo 1, fala assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor,
se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, que é uma planta, é uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Apesar de todo esse sangue que fala aqui, de matar, de tal, eu queria que a gente pensasse como Deus tratou a depressão de Elias nesse texto aqui. Primeira coisa, Elias, ele tinha alcançado um sucesso religioso. Elias era um profeta, ele tinha acesso ao rei. Elias, se você olhar nos capítulos anteriores, nós vemos Elias vencendo 400 profetas. Então nós vemos Elias no auge de sua profissão, no auge da sua
daquilo que ele se propunha a fazer. Humanamente, sucesso. Humanamente, conquistou o que precisava. Mas aí depois nós vemos Elias com medo de Jezabel, que era uma rainha, que era uma mulher. E nós vemos então Elias entrando num estágio de depressão. E como que Deus tratou isso? De algumas formas. No versículo 5 que nós lemos, fala assim: depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então, a primeira coisa que Deus faz, Ele trata Elias com uma sonoterapia. Ele trata Elias dando a ele sono para ele descansar. Ele coloca condições em Elias para ele reorganizar os seus pensamentos. Provavelmente Elias estava noites sem dormir. E talvez tenham pessoas aqui que ficam noites sem dormir. Então, uma forma que Deus utiliza para trabalhar na vida de Elias é que ele traz sono a ele. E ele capacita Elias a rever os seus pensamentos, a dar um reset. Sabe o que é reset, né? Nos equipamentos eletrônicos. Não está funcionando direito, você vai lá e desliga. O que acontece? As coisas lá dentro, no sistema, se reorganizam. E aí é por isso que quando se liga de novo funciona. Então, Deus, Ele faz isso com Elias. Ele trabalha nisso, dentro da sua mente, dentro do seu intelecto, dentro da sua razão. Deus vai lá e faz com que ele reorganize o seu sistema cerebral. É isso que Elias faz, é isso que Deus faz com Elias. E então, reorganizado, ele consegue ver aquilo que Deus estava fazendo com ele. Ele vê os anjos. Será que os anjos tinham deixado Elias? Não. Será que Deus havia deixado de estar com Elias? Não. Mas a pressão era tão forte sobre ele, a situação que ele estava vivendo era tão forte, que ele já não percebia Deus com ele. Então é por isso que Elias agora ele consegue ver anjos ali trabalhando com ele, trazendo pão, cuidando dele. Sabe, gente, às vezes a pressão na nossa vida está tão forte sobre nós que a gente não consegue mais ver Deus agindo na vida da gente. E eu quero te dizer que Deus continua a agir na sua vida como Ele sempre agiu. Deus continua a fazer na sua vida o que Ele sempre fez. Deus continua a tratar com você como Ele sempre tratou. Deus continua a te ver como Ele sempre te viu. Então é importante que você reveja a situação que você está, que você dê um reset na sua vida e você perceba Deus agindo de forma sobrenatural na sua vida. Foi o que Deus fez com Elias. Glória a Deus. Outra coisa que Deus faz, 1 Reis 19, 5 e 6 que nós lemos, fala assim: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água, e ele comeu e bebeu. Então Deus, Ele trata do fortalecimento físico de Elias. Sabe, gente, quando a gente está passando por situações de estresse, de ansiedade, de depressão, a nossa tendência é nós não nos alimentarmos.
Não tenho fome. Não quero comer. Então o que Deus faz com Elias? Deus fala: Elias, agora você precisa comer. Você precisa se fortalecer. Você não pode deixar essas situações serem maiores do que você. Você não pode deixar que essas insinuações que o mundo traz dirijam a sua vida. Então você precisa estar forte para poder se autoconduzir. Deus está falando a mesma coisa para nós. Nós precisamos nos fortalecer, irmãos. Não podemos deixar as situações nos dominarem. Não podemos deixar a sociedade, a visão social de sucesso, de achar que todo mundo tem que ter um padrão de vida. E porque nós não alcançamos, então nós somos inferiores. Não podemos deixar que isso nos domine. Nós somos filhos de Deus. Amém. Sendo prósperos ou não sendo prósperos, nós somos filhos de Deus. Amém. Alcançando sucesso ou não alcançando, nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos entender e nós precisamos nos fortalecer. Então Deus, ele traz um cardápio especial para Elias. Deus traz coisas especiais para você. Você está aqui hoje. Amém. Você veio aqui, você está ouvindo a palavra. A palavra de Deus é como um alimento. E essa palavra te fortalece. Amém. Essa palavra é um cardápio celestial para nós vivermos. Então deixa essa palavra nutrir você. Deixa essa palavra te alimentar. Deixa essa palavra te fortalecer. Pega essa palavra para você. Não saia daqui achando que essa palavra não veio para você. Sim, essa palavra veio dos céus para nós, para nos fortalecer, para nós continuarmos a viver. Amém. E foi isso que Elias fez. Ele comeu. No versículo 7, Deus trata com Elias de uma outra forma. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele estava tão triste que, se você olha no versículo 5 e 6, ele come, depois ele volta a dormir. Aí Deus insiste com ele: coma e levante-se. Amém? Amém. Não fique mais deitado. Não fique mais prostrado na vida, mas levante-se. Então Deus trata no sentido de falar para Elias: olha, Elias, você tem que ter um propósito na sua vida. Nós não podemos viver por viver, nós temos que ter objetivos. Amém. Nós temos que focar naquilo que nós queremos, naquilo que Deus coloca no nosso coração. Deus fala para Elias: Elias, existe algo a ser feito. Amém. Ele fala para Elias assim: a viagem é longa, Elias, você não vai ficar parado, você vai viajar, tem muita coisa para você fazer. Então eu queria falar para você: tem muita coisa para você fazer. Você pode falar isso? Tem muita coisa para eu fazer. Então eu não posso ficar prostrado como Elias ficou, como ele estava. Mas
aí Deus vem e traz essa palavra. Você precisa ter um propósito. Amém? Sabe, eu estava conversando outro dia com um rapaz, e eu falei para ele assim: você conhece a síndrome do artesão? E ele falou: não. O que ele é? O que é? Ele falou, eu falei para ele: sabe o que é? É que os psicólogos descobriram uma coisa interessante. Entre os artesãos, ou seja, pessoas que trabalham com coisas manuais, de todos os tipos. Quando eu estou falando de artesão aqui, não é só a pessoa que faz artesanato, não. Artesão são pessoas que trabalham com coisas materiais, coisas visíveis. Amém? Então, um pedreiro é um artesão, um mecânico é um artesão, ou seja, ele trabalha com coisas visíveis. Entre esse tipo de pessoa, praticamente não existe depressão. Aí eles foram ver por quê. Aí eles perceberam uma coisa: essas pessoas, elas veem o resultado do seu trabalho. O cara que está lá no escritório, que está lá no computador, que está trabalhando, geralmente ele não vê o fim do seu trabalho. Ele faz as coisas, trabalha durante o dia todo e vai para casa e não vê. Agora, o pedreiro lá, ele vai, ele coloca um tijolo, coloca 2 tijolos, coloca 3 tijolos, coloca 4 tijolos, coloca 5 tijolos. No final do dia ele viu, mais um pedaço está feito. É visível, é algo que ele pode ver. Nós precisamos ter propósitos específicos na vida da gente, queridos. Definir as coisas. Para que Deus me chamou? Para que eu existo? Quais são as habilidades que eu tenho? O que eu gosto de fazer? São características que Deus colocou em você para você realizar as coisas. Então nós precisamos fazer isso. Elias não tinha essa perspectiva, então Deus começou a falar para ele: Elias, ainda tem muita coisa para você fazer. Não acabou. Tem muito para você fazer, Elias. Muito. Você tem um propósito e você precisa cumprir esse propósito. E outro ponto que Deus trata com Elias está nos versículos 9 a 11, que fala assim, que nós lemos. Fala assim: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Um outro ponto que Deus trata com Elias aqui é no sentido dele sair da caverna. O que será que Deus estava querendo falar com Elias? Sair da caverna. Deus está falando para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus está falando para Elias assim: Elias, põe para fora o que está dentro de você. Por que você está aqui? Fala, desabafa, abre o seu coração comigo, fala o que está acontecendo com você. Sabe, eu quero dizer para você uma coisa. Você já viu? Quem aqui já cozinhou feijão? Alguém? A gente usa uma panela chamada panela de pressão, não é? E você já viu que tem uma válvulazinha em cima? Por
tem aquela válvula? Para controlar. Por quê? Senão ela explode. Sabe? Eu quero falar para você que está aqui hoje. Se você não falar as coisas que estão dentro do seu coração, você é uma bomba ambulante. Um dia você vai explodir. Deus está falando hoje para você muito sério mesmo. Tenha coragem de abrir o seu coração. Fale para alguém aquilo que está dentro de você e que ninguém sabe. Deus pergunta para Elias. Ele fala para Elias assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E Deus está perguntando para mim hoje, para você: o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Por que você está tão triste? Por quê? E aí Elias começa a falar. E é isso que a gente precisa aprender. Aprender a falar. Não pense que quem fala é mais fraco. Não. Todos nós temos algo a falar. Todos nós temos problemas. Não pense que se, por exemplo, você for para um psicólogo, aquele psicólogo ele é melhor que você. Não. Não pense isso. Aquela pessoa, ela está ali e você está contando o seu problema para ela, mas ela com certeza conta os dela para outras pessoas. Sabe, eu sou seu pastor, mas eu tenho pastores. Eu tenho pessoas que eu converso. Eu tenho pessoas que eu exponho as minhas dificuldades. Por quê? Porque eu não quero ser uma bomba ambulante. Amém? Amém? Eu preciso de uma válvula de escape. E Deus fala para Elias: Elias, você precisa sair desse buraco que você está. E só tem um jeito de você sair. É você confiar em mim e falar comigo o que está acontecendo. Amém. E outra forma que Deus trata com Elias está nos versículos 16 até o 18. Ele fala assim: o 15 fala: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você. E o versículo 18 fala assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus fala para Elias o seguinte: fala, Elias, o melhor ainda está por vir na sua vida. Amém, Jesus. Amém? Amém. Você pensa que você está sozinho? Não é isso que Elias fala? Elias fala para Deus: todos te abandonaram, todos se esqueceram de ti, eu sou o único. E Deus fala para Elias: não, você não é o único, tem 7.000 ainda. Você não é o único. Às vezes a gente
e a gente vive aquelas coisas, e a gente acha que são verdades, mas elas não são verdades. Então Deus fala para Elias: olha, Elias, tem muito ainda pela frente, tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. Não terminou o seu trabalho, você vai ungir ainda, Jeú, você vai ungir em si, você vai ungir Eliseu. Não acabou. E o Espírito Santo está falando isso para nós hoje. Você já fez muita coisa? Amém. Mas o Espírito de Deus fala para nós: ainda não acabou. Amém, Jesus. Tem muita coisa para você fazer. O melhor ainda está para acontecer. Amém, Jesus. Tem muito para você fazer. Então foi assim que Deus tratou a depressão de Elias. Como que você está? Amém, Senhor. Eu quero te dizer que Deus quer tratar você. Amém. Deus quer caminhar com você. Glória a Deus. O suicídio vai contra os ensinos bíblicos. Suicídio não é solução. Olha o que fala Efésios 5, 29. Versículo, a primeira parte, Efésios 5, 29, a parte A. Fala assim, vamos ler, Efésios 5, 29. Olha o que fala. Efésios 5, 29. A primeira parte do versículo fala assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. É isso que Deus espera de nós. Amém. Que a gente cuide de nós. Amém. Outra coisa que Deus fala, Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Olha o que fala a Bíblia. Olha a visão de Deus. Romanos 14, 7 e 8. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, como é que está lá? Vivemos, e se morremos, assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, você não tem o direito de fazer o que você quer com você. Amém. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero comigo, Amém. porque eu pertenço ao Senhor. Amém. 1 aos Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. 3, 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então isso não soa como uma ameaça de Deus. O que Deus está falando para nós é: olha, apesar de tudo que vocês estão sentindo, vocês pertencem a mim. Amém. Entreguem-se a mim. Amém, Jesus. Coloquem as suas situações diante de mim. Amém, Jesus. Não desistam da vida que eu dei a vocês. Vamos orar. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos.
comecinho dessa mensagem eu falei para você que 50% das pessoas no mundo em algum momento já pensaram em suicídio. Talvez você esteja aqui e tenha pensado isso alguma vez. Quando você saiu do trabalho, talvez o metrô estava passando e veio uma voz para você. Talvez você, em algum momento, pensou em pegar os remédios da sua casa, tomar. Eu quero te dizer para você ouvir a voz de Deus. Não ouça vozes estranhas. Ouça a voz do Senhor. E qual é a voz do Senhor? Vocês são santuário de Deus. Aleluia. Então, eu queria convidar você a orar. Talvez você conheça alguém que está passando por essa situação. Talvez você conheça um parente seu próximo. Eu queria convidar você a orar por essa pessoa. E mais do que orar, também estar perto dela. Estender a sua mão. Se propor a ajudá-la. Estar perto dela. Falar para ela: olha, você não está sozinha. Nós estamos juntos. Você é parte do plano de Deus. Deus te criou, Deus te fez. Deus tem um propósito para você. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós tratamos de um assunto tão polêmico, Senhor, mas que faz parte da nossa realidade hoje. E nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos ajude a vencermos essas situações que vêm sobre nós. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos fortalece. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós não vamos desistir do plano que o Senhor tem para nós. Nós não vamos ouvir outra voz a não ser a voz do Teu Espírito, Senhor. Nós nos recusamos, Senhor, a ouvir diretrizes que nos levem a tirar a nossa vida. Nós vamos, ó Deus, buscar forças em Ti. E nós vamos concluir a carreira que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Antes de nós encerrarmos essa oração, eu queria que você orasse nesse momento especificamente por alguém que você conheça. E se for você mesmo, ore por você. Que você percebe que em algum momento ela já pensou em fazer isso. Eu queria que você orasse por essa pessoa. Coloque ela no altar do Senhor. Fale que ela precisa ser tratada por Deus. Ela precisa reorganizar os pensamentos dela. Ela precisa se fortalecer fisicamente. Ela precisa ter um propósito de vida. Ela precisa desabafar, falar com Deus. E ela precisa entender que o melhor da vida dela ainda está por vir. Pai, ajuda-nos
a ajudar essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar nosso culto hoje de forma diferente. Amém? Nós vamos encerrar nosso culto lá em cima, no nosso templo novo. Todo último domingo do mês nós vamos fazer isso. Por que, pastor? É num ato profético que nós vamos fazer isso. Por quê? Porque dia 25 de janeiro, que é o aniversário da nossa igreja, nós queremos estar lá em cima. Amém? Então, num ato de fé, todo último domingo do mês, nós vamos encerrar o nosso culto lá em cima. Amém? Então o pastor Edivaldo que vai dar a bênção, vai ser lá em cima, pastor. Amém? Glória a Deus. Vamos subir de lá, então nós vamos nos despedir.